cantos revolucionários e não mais cantos piedosos. Quem ia nessa missa dos padres jurões, dos padres que tinham aceitado, eram os maçons, eram os fanáticos do clube jacobino, eram protestantes, mas não católicos. Quando o padre dizia Dominus Vobiscum, não havia o Vobiscum. E o Dominus tinha ido embora. Era uma igreja esvaziada, uma igreja destruída. Então esses padres, vendo-se abandonados pelo público, exigiam dos revolucionários proteção e ajuda. E a proteção era a perseguição aos católicos. Então, no começo fizeram multas contra os católicos que assistiam missa escondido. Depois, prisão. Depois da multa e da prisão, começaram outras leis mais pesadas. Tá claro? Então, depois, degredo para Guiana. Era a morte certa. E finalmente se propôs a pena de morte. O rei vetou a pena de morte. Por isso ele foi derrubado. Isso foi em junho de 1792. O rei recusou assinar a pena de morte contra os nobres que tinham fugido da França e contra os padres refratários. E por isso que ele foi deposto, proclamado república, e 6 meses depois foi guilhotinado. O golpe contra a monarquia foi em agosto. Em 21 de junho de 1793, o rei estava guilhotinado. 21 de janeiro de 1793. 21 de janeiro. O rei foi guilhotinado. Então, a causa da morte do rei foi a resistência católica. E toda a Revolução Francesa ela vai girar em torno desse problema religioso. Os católicos vão começar a defender a religião com armas. Todo o oeste da França vai se levantar em armas. Então, a Revolução proibiu tocar os sinos, proibiu haver missa. Isso vai ser assim de 1792 até 1802. Napoleão vai liberar a igreja. Napoleão vai fazer o contrário da Revolução Francesa. A Revolução Francesa quis guilhotinar os católicos porque eram fiéis ao Papa. Está claro? Napoleão vai fazer o contrário. Napoleão tinha sido amigo de Robespierre, do irmão de Robespierre, Bonbon Robespierre, Agostinho Robespierre. Ele não conheceu Robespierre pessoalmente, mas em Toulon, quando ele era general lá contra os ingleses, ele fez amizade com Agostinho Robespierre. A queda de Robespierre fez Napoleão perder os cargos. Era um general desempregado. Ele acabou, não vou contar aqui como tomou o poder, mas afinal subiu. Foi nomeado comandante da tropa em Paris, por ocasião de uma tentativa de golpe monarquista, e os revolucionários, para controlar, puseram uma mulher ao lado dele, uma viúva, Josefina de Beauharnais, Josefina dos Belos Arreios, viúva de um general morto já, né? Claro, será viúva. Então, viúva do general Beauharnais. Ela tinha 2 filhos de general Beauharnais. Ela foi incumbida pelo diretor Barras de controlar Napoleão. Ficou amante de Napoleão e para controlar bem. Napoleão, por meio dela, conseguiu que fosse nomeado comandante do exército da Itália. Ele foi comandar o exército na Itália e expulsou. Ele nunca tinha comandado exércitos inteiros. Ele tinha 15 mil homens sem sapatos. Estava enfrentando o exército piemontês e o exército austríaco, que tinha invadido o sul da França, perto de Niça. Ele tinha ideias estratégicas espetaculares. E numa semana ele venceu 4 ou 5 batalhas, tá certo? Esplêndidas. Montenotte, Dego, Mondovi, Milésimo, e tomou Turim. Ele percebeu que as ideias que ele tinha eram fantásticas. Logo depois ele tomou Milão. Quando ele chegou em Milão, ele era um moço, tinha 26 anos. Era magérrimo, ele tinha ficado com uma doença de pele, sarna,
E ele não cuidava, só arrancava as cascas das feridas, estava sempre sangrando e com pulso. Um cabelo enorme, desgrenhado, pouco banho. Então, certo? Parecia um jagunço, um cangaceiro do Lampião. Mas genial. Quando ele venceu a batalha de Lodi, que ele tomou Milão, em Milão, o clero apavorado. Vai chegar o general Jacobino, amigo de Robespierre. A guilhotina está perto. Napoleão entrou em Milão, os bispos tremendo. Chamou os bispos, vamos à catedral, vamos rezar a missa e um Te Deum de ação de graça pela vitória dos exércitos franceses. E Napoleão foi lá com o comando do exército assistir missa. Ele não acreditava em nada. Era uma mudança tremenda. Em Paris, os revolucionários ficaram furiosos. Mandaram um protesto contra ele, que ele estava traindo a revolução. Como é que está fazendo acordo com os padres, com os beatos, le calotin. Então, claro, Napoleão disse, eu sei tapar a boca deles. Pegou 50 milhões de libras em ouro e mandou para os deputados. Oh, grande general! Ele não conhecia o Valério, mas o Duto ele conhecia. Então, 50 milhões de libras para os deputados, aplausos gerais. Os bispos, encantados, não? Tá certo? O generalzinho furioso, que parecia um ogre, um monstro, ajoelhado, assistindo missa e seguindo o canto do Te Deum. Ele não acreditava em nada, era uma pantomima. Mandaram invadir Roma e acabar com o Papa Pio VI, o último Papa, Pie VI, le dernier, Pio VI, o último. Ele foi devagar, foi para o sul, do norte para o sul da Itália, e tinha tido vitórias esplêndidas, foi indo devagarinho em direção a Roma. Entrou nos territórios papais, mas não atacou Roma. Mandou emissários, fez um acordo com o Papa em Tolentino. Fez um acordo com o Papa. Os revolucionários em Paris, traidor, demite esse homem. Ele mandou outro Valério Duto para eles, mais alguns milhões. O grande general. Está entendendo, né? Curioso. Tá certo? Isso foi em 1796. Depois disso, ele vai conquistar grandes vitórias mais, vai obrigar a Áustria a pedir paz. E é recebido na França como um herói fabuloso. Então, claro, ele viu que não podia ainda dar o golpe, que não estava pronto, não estava maduro o poder para ele. Então foi para o Egito e voltou quando a França estava podre. Voltou em 99, deu o golpe. Imediatamente procurou fazer acordo com a igreja. Porque ele via que era uma estupidez matar os católicos. Um documento maçônico do século XIX vai dizer: nós decidimos que não deve haver mais cristãos. Ora, o sangue dos mártires é semente de cristãos. Se nós não queremos que haja mais cristãos, não plantemos sementes de cristãos, não façamos mártires. Os católicos têm que morrer na cama, de febre, como uma velha. Está claro? Napoleão, não, essas frases foram escritas uns 50, 60 anos depois. 50 anos depois de Napoleão. Mas Napoleão já tinha o plano. Ele vai fazer eleger, vai pressionar, indiretamente, mas pressionar, que fosse eleito, quando morreu Pio VI, fosse eleito Barnabé Chiaramonte, um bispo liberal, bispo de Imola, onde tem as corridas agora de, como se chama aquilo de... San Marino, né? Imola. Bem, então, o bispo de Imola tomou o nome de Pio VII. Ele era liberal, simpático às ideias modernas da Revolução Francesa. Hoje seria da teologia da libertação. O bispo de Imola ficou Pio VII. Napoleão imediatamente contatos com ele. Tá certo? E fez um acordo com Pio VII. A igreja teria liberdade na França, acabou a perseguição. Acabou a divisão entre refratários e juramentados.